Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Cultura racional é em favor de tudo e de todos, não é contra nada nem contra ninguém. Então, falamos no programa passado sobre a criação do dinheiro, das roupas, da fantasia, mas tudo foi preciso e necessário para o pensamento se desenvolver. O pensamento se desenvolveu, mas agora acabou a fase do pensamento, o pensamento está falido, está terminando, e é sobre isso que nós vamos falar nesse programa. Continuar com a história franciscana. O pensamento envelheceu, e por o pensamento envelhecer, os tormentos se multiplicaram na vida de todos. O pensamento enfraqueceu e envelheceu, porque tudo tem o seu tempo de duração. A poluição, a degeneração, traz a corrosão de todo o funcionamento material, de todo o material físico, e daí a negatividade de tudo. É isso, Porfírio? Antes de você me passar o microfone, eu queria que você falasse o final do pensamento, o que aconteceu na natureza. Está falando tudo, Porfírio. Para mim, o pensamento já foi. Eu não tenho nem muito o que falar, não. Eu estou mais para o raciocínio hoje, você entendeu? Tá bom, é a mudança de fase, é o próprio sentido da mudança de fase que tinha que acontecer pelo envelhecimento do pensamento, porque o pensamento é artificial e o racional superior repetia enfaticamente para todos nós, até que a gente aprendesse, o pensamento foi feito para lapidar. E o pensamento que foi feito para lapidar foi feito por aqueles personagens daquela história do mundo antigo, mundo espiritual. Que o mundo espiritual entrou ou veio para ajudar a humanidade que se seduziu pela história da serpente. E a serpente que estava lá no paraíso, colocada por Jesus naquela história, é que então essa serpente assumiu a direção do mundo em traição ao Pai Criador do mundo, e aí então passou-se a viver pelo domínio da serpente, pelo domínio da arte, e a arte é do traidor. No vídeo transanterior, o anterior do o antepenúltimo vídeo, está lá o início da nossa leitura. A arte é do traidor. Então, tudo que existe de artificial na vida da humanidade foi criado, esse artificialismo, por aquele sistema traidor que é a própria serpente. Botou roupa para adoecer a humanidade, porque a humanidade passou a adoecer em função da roupa que passou a usar. Apenas ilustrando, né? A gente até vinha comentando rapidamente isso. Na Idade Média, no tempo da França, tinha uma rainha francesa que tomou um banho na vida e vivia cheia de roupas, né? E outras coisas mais. Então, as fantasias e as roupas induziram as pessoas a ficarem cada vez mais doentes. Aí, teve a humanidade que estudar para ser doutor, mas todos ligados no tribunal do traidor. O grande traidor da humanidade chama-se Judas Iscariote. É a força espiritual nessa história fantástica que deu ao faraó o poder magnético, mas que a natureza logo corrigiu aquela forma de desenvolvimento, criando ali o deserto do Saara, que é uma história também que nós já repetimos aqui várias vezes, mas as novas gerações, pegando os resquícios dessa arte artificial, do pensamento, e houve um processo de lapidação muito grande, tirando aquela humanidade do estado de selvagem, um estado de pureza que existia, mas um estado selvagem. Mas houve um desenvolvimento muito grande, mas todos ligados na ciência do traidor. Por que do traidor?
porque tudo passou a viver de uma arte. É o artifício. E o que mata hoje as pessoas é o artifício. É aquele botãozinho vermelho, a arte criada pelo pensamento, que se alguém apertar, destrói toda a humanidade. A grande arte do pensamento foi essa. E o pensamento envelheceu, ficou corroído, e aí então agora nós estamos aí com Covides e doenças bacteriológicas, um querendo matar os outros, o fundamentalismo, o fanatismo, e ninguém sabe aonde que o mundo vai parar se o mundo continuar ligado nessa forma artificial. Então, se vocês não entenderam nada dessa historinha que nós começamos a contar aqui, é muito longa, é claro que nós não podemos dar os detalhes todos, mas é bom que vocês saibam que até aqui a humanidade viveu enganada, porque a própria história prova isso. Então agora cada um que tire as suas conclusões no mérito, se alguém quiser achar que há algum mérito, nas questões religiosas, as questões filosóficas, as questões científicas, que tudo isso é uma parafernália de artes necessárias para tirar do estado selvagem e fazer o ser humano compreender aquilo que é mais precioso, conhecer a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, já falou o cidadão lá um pouquinho antes de Cristo, né? Essa coisa toda. Então tem tanta história para a gente poder consertar se quiser, ou o mais simples e objetivo é desenvolver a sua capacidade de conhecer isso tudo por si próprio, e não pelo que os outros aqui estão contando, ou o outro lado quer contar. Ou seja, você e eu, com a leitura deste livro, temos provas e comprovações de que o pensamento envelheceu, corroeu por um fator natural. Por isso que o pai não foi traído, ou ele não se sentiu traído. O pai sabia, pela natureza que ele formou, de que tudo isto teria um fim. Ou seja, a corrosão do pensamento. E por isso o pensamento terminou, a mudança de fase está aí e o pensamento não resolve mais nada para ninguém. Inclusive, Porfírio, se o pensamento chegou ao auge do amadurecimento, vamos dizer assim, que muitos se julgam serem aquilo que não são, né? Acham que são aquilo que não são. Por quê? Porque o pensamento, o que é pensamento? Porque tudo que a pessoa, antes de fazer isso ou aquilo, ela primeiro pensa. Vem o pensamento na cabeça dela para poder executar isso, aquilo, outro. Por isso que a gente fala tanto em pensamento, que a fase do pensamento terminou. Por quê? Porque nós estamos no auge do amadurecimento do pensamento. Então, quando chega o auge do amadurecimento, é porque terminou aquela fase. Terminou a fase do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque tudo quando chega no seu auge, amadurece. É igual uma fruta. A fruta, quando amadurece, ela cai do pé, ela apodrece. Então, para que nós possamos entender o que é raciocínio, é só estudar a cultura racional. Porque na cultura racional é que você vai saber distinguir o que é pensamento e o que é raciocínio. Porque o pensamento, como eu disse, a pessoa... O que é o pensamento? Antes de você fazer isso, aquilo, outro, você pensa. Então, o ser humano é comandado pelo pensamento, porque ele pensa antes de fazer alguma coisa. E muitas vezes ele não sabe se aquele pensamento é certo ou errado, e se vai dar certo aquilo que vai fazer ou se vai dar errado. Então, estamos no auge do amadurecimento do pensamento. Com o auge do amadurecimento do pensamento, é sinal de que alguma coisa mudou. Se tudo que chega ao auge do amadurecimento é porque entra em outra fase, ou de apodrecimento, ou como a fruta, como eu falei, a fruta cai do pé e apodrece. Ou você passa a entender definitivamente o que é pensamento e o que é raciocínio, ou você vai ficar nessa fase de liquidação, porque se o pensamento chegou no auge, amadureceu, tudo que amadurece apodrece. Então é por isso que a gente está vendo aí essas catástrofes pelo mundo inteiro, porque muitos estão já com pensamento apodrecidos dentro de si.
entendeu? Então nós precisamos desenvolver o raciocínio para que, através do raciocínio, você se ligue à energia racional, porque é a energia do nosso verdadeiro natural. E ligado à energia do nosso verdadeiro natural, com o desenvolvimento do raciocínio totalmente, você passa a ser racional. Agora nós estamos no princípio, estamos estudando a cultura racional, estamos procurando nos ligarmos à energia racional. Depois que tiver ligados realmente na energia racional, aí você não vai precisar mais estudar o tanto livro, né, Carlos? Né, doutor Carlos? Porque você já vai estar ligado à energia racional, aí você já vai estar raciocinando. Não é isso? É verdade. O artifício é o domínio da serpente. É verdade. Serpente, o sentido direto é um veneno, né? Veneno pode matar, mas se matar para o pensador que diz que morreu, mas nunca ninguém morreu, transforma. Então continua a nascer, continua no aprendizado. Então o sentido direto da serpente é isso. Mas a energia é energia magnética, né? Magnetiza, lapida. A lapidação é para acabar com a rudez, o atraso e a brutalidade, mas a lapidação não é gostosa, né? A lapidação é o sofrimento do corpo e da vida. E amadurece, depois que amadurece, procura novos rumos. Isso tudo é textual, né? E novos rumos encontra a fase racional. Agora, o sentido místico de serpente, a gente encontra o exemplo mais clássico, é a energia Kundalini, uma serpente de energia, como uma mola encolhida na base da coluna, e que ela é uma energia de sentido ascendente dentro do ser humano. A imunização racional é do vivente. O vivente tem que se conhecer. Ele tem uma partícula que está lá embaixo e ela tem que subir. O desenvolvimento do raciocínio todo completo está aqui na pineal, lá em cima, né? Então essa energia ascendente chamam de energia Kundalini. Quando ela vai subindo, vai despertando níveis de consciência superior. E, por fim, quando chega na testa, o chakra frontal, o símbolo do chakra frontal é uma lua crescente, né? O texto do Racional, desde do Amarelão, ele fala que o dragão, né, o filho do dragão, o sol, e depois fala que é a lua, né, a serpente foi lá, se transformou na lua, e essa lua crescente é símbolo de Shiva e é símbolo de Iemanjá, né, a mãe que educa, né? Isso tudo é simbólico, mas quem está estudando o desenvolvimento do raciocínio sabe que o símbolo representa uma energia aí de cima, representa e veicula essa energia, então é uma coisa real, psicofisicamente real, e esse é o desenvolvimento do raciocínio. Para concluir, tem o sentido cósmico da serpente, que é chamado de Ouroboros, a serpente mordendo o próprio rabo. É um movimento circular onde tudo se transforma para apuração, né? Essa é a questão do artifício, domínio da serpente, mas racionalmente o mal vem para o bem. É aquela velha história, né? A serpente personifica o mal, mas na dose certa, o veneno é um grande remédio. Porfírio, deixa eu me explicar, corrigir, né? No correto mesmo é isso. Tem o pensamento, você perguntou sobre o pensamento. Tem o pensamento da matéria, né? Esse aí, quando a gente começa a querer, quer dizer, se aprofundar e ter o conhecimento, você não quer mais ter aquele pensamento, né? Matéria. Vai querer ter o pensamento racional, porque enquanto a gente não está desenvolvido, é um pensamento racional. E é esse que eu estou procurando. Quando eu estou vendo que eu estou no lado de baixo, eu paro o livro e quero seguir em frente. O Dr. Carlos me resumiu surpreendentemente a história do pensamento. A partícula divina está lá embaixo no 7º chakra e precisa da serpente para chegar no chakra de cima. Então, a questão foi da dose. A serpente foi usada pelo Pai Eterno para poder evoluir a humanidade do estado de selvagem. E cada um por si teria que aprender que nós, a humanidade, passou a viver
no mundo da serpente, e no mundo das serpentes nada pode ser usado em grande quantidade. Tudo tem que ser de uma forma homeopática. Por isso que nosso ilustre Dr. Carlos foi exatamente para a homeopatia, e a compreensão disso é fantasticamente benéfica para a pessoa se harmonizar consigo mesma. Ou seja, não se trata de matar as serpentes, não se trata de exterminar o mal, porque todo mal que existe no mundo, por isso que a cultura racional não é contra nada nem contra ninguém, então não se trata de exterminar o mal, mas sim de transformar o mal naquilo que realmente era bom. E por isso é que nós temos essas 7 ascendentes na nossa Kundalini, a energia racional no 7º sacro, lá embaixo, subindo através desta serpente até chegar na glândula pineal, que agora sim, o 3º milênio, a gente se liberta. Eu sei que você está sorrindo, mas eu estou sorrindo também, doutor Carlos, mas complemente essa história que é muito linda. Isto justifica o porquê que tinha uma serpente no paraíso. É verdade, complementando rapidamente aqui, o ditado homeopático diz que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Então, a dose homeopática pode transformar uma substância química de qualquer origem, animal, vegetal ou mineral, em medicamento que cura, né? E o Oswaldo aqui em off me lembrou que o símbolo da medicina aqui do Ocidente é o caduceu de Mercúrio, onde tem uma serpente enrolada, mostrando esse sentido ascendente, né? Que a cabeça dela está em cima para uma taçazinha. Se o pensamento também é um veneno, entendeu? E o veneno também pode curar, então não seria o pensamento agora, passando a época e evoluindo demais, não seria um remédio para a cura? Quer dizer, você não aguentar mais o pensamento, o veneno do pensamento, e querer procurar uma situação nova, que é estudar a cultura racional e desenvolver o raciocínio para sair desse veneno? Tipo vacina? Seria uma vacina, mas uma vacina saudável, natural, que vai desenvolver o raciocínio, porque com o pensamento não se resolve mais nada. Isso já foi dito várias vezes no nosso programa. Então, se você continuar pensando, vai continuar sem acertar, porque não acerta mais nada. Se você gostou do nosso programa, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no nosso canal. Leia o livro Universo e Desencanto. Salve.